Boa tarde, eu sou Yuri Moura e está começando mais um programa Falando Sério. Programa que você acompanha toda segunda-feira e toda quinta-feira às 17h15 aqui na sua Vila Imperial, canal 19. E hoje, como sempre, com as nossas colunas de saúde, cidadania e sustentabilidade, mas também recebendo Matheus Taboada, que é cervejeiro, empresário e representante da Acerva de Petrópolis, que é a Associação dos Cervejeiros Artesanais da nossa cidade. Matheus, boa noite. Boa noite não, boa tarde, já estou adiantando. É um prazer estar aí. Obrigado. Então, assim, a gente tem acompanhado na cidade alguns eventos que discutem e que demonstram para degustação as cervejas artesanais. A gente percebe que tem crescido muito, não só na cidade, mas no país todo, esse tipo de produção. E como é que vem esse contexto? Qual foi o despertar para que as pessoas tivessem mais interesse em não consumir o que é padrão, o que é de mercado e tentar participar um pouco dessa economia criativa? Há algum tempo atrás só se conhecia cervejas Pilsen, né? Sim, as cervejas verdade. que a gente, acho que cervejas mais comerciais aí que a gente conhece hoje, que a gente vê hoje por aí. E surgiu, de repente, um movimento que se descobriu que era possível fazer cerveja em casa e que existiam outros tipos de cerveja, outros estilos de cerveja, né? Então, foi assim. Lá nos Estados Unidos já acontece há algum tempo, as pessoas já fazem muita cerveja em casa, já bebem outros tipos de cerveja e no Brasil, há cerca de 10 anos atrás, começou esse movimento também. Então, vem a partir do momento que as pessoas querem tentar degustar alguma coisa diferente, algo... Sair daquele comum, né? Daquele lugar comum que a gente tinha antigamente. E você, a Acerva aqui em Petrópolis, como é que iniciaram esse tipo de trabalho? Já tem alguns anos, né? Quem acompanha de perto sabe. Eu estou desde 2007, 2008, mais ou menos. Bastante tempo. Comecei através de um amigo, Alexandre Cristo. Ele fazia com outro amigo. Eles tinham feito um curso em Juiz de Fora, se eu não me engano. Aí eles começaram a fazer cerveja junto, um dia me chamaram para lá conhecer a produção. Eu fui. Aí na primeira vez eu achei estranho, né? Aquela bebida diferente e tal. Aí eu pedi até uma daquelas comerciais. Não, eu gostei, mas me dá uma daquelas. Tá forte. Aí fui uma vez, fui duas vezes, fui três vezes. Um belo dia eles pararam de fazer, por algum motivo, cerveja juntos. Aí ele me chamou, vem aqui me ajudar. Sim. Vem aqui fazer comigo, não sei o quê. Aí eu comecei a gostar mesmo de pegar na panela e fazer. Aí a gente fui gostando e a gente fundou junto naquele tempo lá. Aí já em 2011, mais ou menos, a gente fundou a Acerva Petrópolis aqui. A gente está vendo algumas imagens aí do processo de produção. Como é que funciona, assim, de forma simples, essas etapas? Demora muito? O que vocês costumam fazer? Umas 8 horas de trabalho no dia para preparar o mosto, né? Que é o que a gente chama do caldo doce que a gente extrai do malte. Aí depois ela entra para a fermentação, que é de 5 a 7 dias, depois de maturação, mais uns 10 dias no mínimo, depende do estilo da cerveja. Então, até beber, vai uns 25 dias. 25 dias. Para fabricar quanto, assim, em proporção de litros? Você consegue? Quantas garrafas, por exemplo? Depende. Geralmente o caseiro, assim, ele começa com 20 litros. 20 litros é uma boa quantidade, assim, para início de trabalho. Eu hoje já faço uns 100 litros. Por mês? Não, 100 litros por braçagem. Por braçagem? Entendi, bastante coisa. Tem uma capacidade de 500 litros por mês. Isso acabou gerando também um novo setor de empreendedorismo, de economia criativa. E aqui em Petrópolis está muito forte, vocês se organizam, fazem eventos, vendem. E como é que foi esse processo de sair de algo que você faz como cultura, como hobby, como degustador, para algo que gera renda e que fortalece a economia da cidade? Olha, acontece com muitos de maneira natural, porque você vai se apaixonando pelo negócio. Eu conheço gente aí que já está até largando a profissão para entrar no negócio da cerveja, né? Comigo começou também assim, eu comecei a botar uma cervejinha no bar de um amigo, eu oferecer para os amigos, eles iam gostando, eu querendo mais, eu acabei entrando comercialmente no negócio também. Aí tem outros aí, muita gente em Petrópolis já está produzindo mesmo com registro, tudo certinho. Tem algumas cervejarias aí. Hoje a gente tem esse evento, como você está falando de eventos, o evento que vai ter no próximo sábado, que vai ter só cerveja de Petrópolis, praticamente. Vem uma ou duas de fora convidadas, mas o evento é voltado para a cerveja de Petrópolis e já tem uma boa quantidade de pessoas aí trabalhando comercialmente, pagando impostos e tudo mais. E como é que funciona a questão de incentivo, de dificuldade que o setor tem? Você citou agora o Deguste, que acontece, eu acho que no próximo sábado, ali na Praça da Águia, a partir das 13 horas. Isso aí. É um evento que já aconteceu em janeiro. Estaremos lá, eu estarei lá fazendo uma cerveja lá pela Acerva, né? A gente legal. demonstra como é que se faz 20 litros na panela.
E como é que é o incentivo que você diz? Como é que... É a partir disso. Você tem um evento hoje em Petrópolis, você teve a Rota Cervejeira Estadual composta em lei, você tem a Rota Cervejeira Municipal também composta em lei, mas na vida real, o que tem sido feito, o que vocês têm enfrentado, o que pode acontecer para melhorar e vocês poderem produzir mais, envolverem mais pessoas nisso? Eventos assim são importantes, né? Para dar uma fomentada no produtor local, né? Eu acho muito importante fazer esse tipo de eventos. Agora vai vir a Bauer Fest também, que eu não sei se eles vão conseguir incluir o cervejeiro da cidade, né? Porque tem aí a questão das grandes que também são envolvidas. Mas tem tido esse tipo de incentivo. Tem a lei, fizeram uma lei de incentivo aqui em Petrópolis que eu, pelo menos, eu só vi no papel, não vi ela funcionando ainda e todo mundo também fala a mesma coisa. Outras cidades já saíram na frente de Petrópolis, inclusive. 3 Rios já estão discutindo bastante isso e tentando colocar em prática. Nova Friburgo eu fiquei sabendo essa semana numa reunião que eu fui. Nova Friburgo dobrou o número de cervejarias só em um ano. Tinham 6, agora vai para 13. Caramba, muita coisa. Em um ano. 13 cervejarias pagando impostos, produzindo dentro da cidade. Então, acho que falta um pouco de política pública também, né? A carga tributária é gigante, né? Massacrante, né? É difícil porque eles cobram a mesma carga tributária dos grandes que cobram dos pequenos. As exigências também de legalização da empresa também são iguais para os grandes e para os pequenos, então fica um pouco desigual o negócio. Fica complicado. Não, legal. Muito bom ver que o trabalho está funcionando, apesar de todas as dificuldades. Tomara que a gente tenha aí um comprometimento maior do poder público, não só através dos eventos, não só do reconhecimento, conversando com vocês, mas também que possam pensar nessa questão da carga tributária e diferenciar quem está criando uma nova forma de economia criativa para a cidade e quem já é um padrão de grande indústria, de produção de grande escala. Vocês também realizam algumas ações sociais. Todo final de ano vocês arrecadam, vocês fazem eventos de formação também de novos cervejeiros. Fala um pouco sobre isso para a gente. A Serva faz um trabalho bem legal nesse sentido. A gente, aqui em Petrópolis, implantou, nos eventos que a gente participa, a convite até da Prefeitura, a gente participa da Bauer Fest. E a gente faz por conta própria também um evento de final de ano no Natal, né? A gente faz o Natal Solidário. A gente prepara chopp e serve na Praça da Liberdade em troca de alguma contribuição. Qualquer contribuição. A gente não vende. A gente tem algumas imagens ali do que vocês estão falando. Vocês colocam um chopp à disposição, a degustação e quem quiser contribui. Na Bauer Fest, por exemplo, a gente pede uma doação, a gente oferece doses de 200 ml, mais ou menos, para o pessoal conhecer as cervejas artesanais e, em troca, eles também dão uma contribuição, já vão direto no stand, esse ano foi crianças com câncer, alguma coisa assim. Sim. Não sei direito o nome da instituição. Arrecadamos um bom dinheiro para eles. E no Natal também a gente, esse ano, conseguiu arrecadar R$ 1.800, que a gente vai doar para Sal para a Terra, uma instituição que ajuda crianças no retiro. A gente está até conversando, essa semana a gente estava conversando para ver como é que a gente vai fazer essa doação agora. Muito legal. E também a questão da formação, existem cursos, né? De formação para cervejeiro básico. E a Serva também, para o associado, ela oferece cursos de aprimoramento. Entendi. Só sobre fermentação, só sobre lupulagem. E é legal que mais específico para quem já está. O associado ele vai se perfeito, Matheus. Deixa um telefone de contato, um e-mail, alguma coisa que as pessoas possam encontrar a Serva, possam encontrar a sua cervejaria Serra Velha. Isso. Tem também um outro grupo que é o Prost Craft Beer, não sei. Prost é a minha empresa que a gente trabalha com cursos. Sim. E a Serra Velha é a cerveja, né? A gente está trabalhando em alguns pontos aí para os amigos, né? Muito bom. Deixa o contato para quem quiser entrar em contato com vocês e poder conhecer de perto todo esse trabalho social, econômico, criativo, cultural. Certo. Para falar tanto sobre a Serva quanto sobre as cervejas minhas e cursos, pode ligar para 2243-6600. E WhatsApp, telefone celular é 99856-6600. Perfeito. Matheus Taboada no Facebook. Matheus Taboada no Facebook. A Serva Petrópolis no Facebook. Serra Velha Cerveja Artesanal no Facebook. E meu e-mail é mateustaboada@gmail.com. Matheus com H. Tá ótimo. Taboada com O. Perfeito. Obrigado, Matheus? Parabéns pelo trabalho. Valeu. A gente se encontra por aí. Obrigado. A gente volta daqui a pouco com mais programa Falando Sério, na coluna de sustentabilidade com Patrícia Seis. Até lá.
Atenção, atletas! Acontece em Petrópolis, dia 10 de abril, a corrida mais esperada. Petrópolis Itaipava, 15 quilômetros. Participe! Informações e inscrições pelo site www.papaléguas.org. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Voltamos com o programa Falando Sério e você pode participar com a gente pelo Facebook Programa Falando Sério, participando, fazendo pergunta e incentivando o nosso debate. Agora, Patrícia Assis, na coluna de sustentabilidade. Patrícia, a gente discutiu semana passada um pouco sobre o que o quadro iria propor para esse ano, essa nova temporada do programa. Você quer discutir um pouco sobre a interferência do que a gente faz no meio ambiente. E hoje você traz o tema do lixo eletrônico, é isso? A gente está dando continuidade à semana, a segunda-feira, que a gente começou falando do descarte, do lixo, do consumo em excesso. E hoje eu queria dar mais uma atenção, um foco maior sobre essa questão do lixo eletrônico, que é um agravante, né, em relação aos impactos ambientais. E a gente tem hoje um ponto que recolhe, né, voluntariamente esse material que está obsoleto, né, os computadores, celulares, aparelhos eletrônicos, né? Que chama Oficina de Jesus e fica ali na Estrada da Independência. E eles fazem que tipo de trabalho lá de reaproveitamento? É um trabalho artístico, é um trabalho funcional? Porque você pega o lixo eletrônico, você pode fazer um monte de coisa. Não, basicamente você pode reaproveitar de várias formas. Mas ali no caso, eles separam, eles desmontam, eles fazem o desmonte desse material e eles separam por categoria. Por exemplo, que for plástico, que for metal, então eles vão separando e vão repassando para as empresas para depois aquilo ser enfardado e vendido. Sim. Então gera renda, né? Eles geram uma renda por conta dessa situação. E parte desse material também, existe um projeto que faz a inclusão digital, que é você recolocar novamente esse material, por exemplo. Que eu, por exemplo, compro um novo, né, um computador de última geração e eu tenho aquele mais antigo. Então, o que eu faço com aquele? Eu dou para essas cooperativas e eles acabam levando isso para as instituições para fazer um trabalho social. Inclusive, fazendo, dentro dessas instituições, eles acabam fazendo com que o funcionário que vai reciclar, por exemplo, um material eletrônico, aprenda como fazer da maneira montagem correta. do computador Porque também. Você não pode pegar, por exemplo, o cara chega lá com uma marreta e quebra aquilo. Então, aquele metal que vai contaminar vai se espalhar. Tem diferença do lixo eletrônico para a peça que pode ser reaproveitada, que foi considerada lixo eletrônico, mais ou menos isso. Dentro da placa, você tem ouro, você tem prata, você tem metais preciosos ali que são reaproveitados, que vão ser fundidos, né? O ferro vai para a siderúrgica. Então, tudo isso é encaminhado de forma correta e não pode ser descartado simplesmente num lixão. Principalmente quando a gente não tem um lixão com uma base correta para sustentar isso, né? Aí vem aquele processo todo da chuva ácida que contamina o lençol freático, as minas, tudo que a gente conhece. Lixiviação, que chama. Lixiviação. E como é que você compra alguma coisa nova, um celular, além de poder entregar aonde você comprou, que é lei, quem vende é obrigado a receber o lixo eletrônico que foi vendido, além disso, o que você pode fazer no dia a dia, no seu consumo, para que evite a ampliação desse lixo? O consumo consciente, em primeiro lugar.
né? Você ter a consciência do que realmente você necessita desse aparelho e fazer, por exemplo, todas as lojas hoje, por lei, elas são obrigadas a recolherem esse material. Pilhas, baterias, celulares, elas têm que recolher, por lei. E elas encaminham para um local certificado para receber esse tipo de descarte. São essas né? cooperativas que você citou. São as cooperativas, Em Petrópolis está começando ainda. Agora, por exemplo, a gente tem em São Paulo, na USP, criou uma cooperativa gigantesca, onde eles fazem todo esse trabalho de reciclagem, a inclusão digital e cria dentro disso aí cursos de capacitações. Perfeito. Então é isso que falta para a gente. Fica a dica para Petrópolis, para a gente tentar organizar alguma coisa aí, poder público, sociedade, porque não adianta só jogar tudo nas costas do poder público. Exatamente. As pessoas precisam se envolver com isso, é uma coisa do dia a dia, não é Porque nós estamos, inclusive, muito atrasados em relação a essa questão da reciclagem do lixo e do lixo eletrônico. Né? Perfeito. Então, deixa o contato aí dessas cooperativas, o endereço, não sei, para as pessoas poderem eu também. Eu agora aqui não tenho telefone, mas eu vou passar. Eu tenho o telefone que você passou. Você tem Preparado. Mas eu digo o endereço. Eu tenho que é o 2292-9500. Isso repetindo, Disque Lixo Eletrônico, 2292-9500. Mas esses endereços, como você citou, a oficina... A gente tem na Mosela, ali pela Condep, né, através da Prefeitura. O Ecoponto, se eu não me engano. Isso aí, o Ecoponto. E a gente tem a oficina de Jesus, que fica ali na Estrada da Independência, não me lembro bem o número, mas eles também fazem esse trabalho, inclusive estou para passar lá e fazer uma visita para conhecer melhor. A gente faz umas imagens, e aí muito bom. A gente traz mais informações. Sim, perfeito. Isso vai de encontro também com o seu próximo tema, Patrícia. Semana que vem a gente vai falar um pouco sobre o ainda problema da dengue, chikungunya, zika, tudo isso que ainda se põe no quadro de epidemia. Exatamente. Tem tudo a ver com o que você fala aqui, de não despejar lixo e tudo mais. Despejar lixo e a gente aprender a segurar um pouco a onda nessa questão do consumo também. Tá ótimo. Obrigado, Patrícia. Imagina. Sempre trazendo assuntos importantes e relativos aí ao nosso convívio. A gente volta daqui a pouco com mais programa Falando Sério. Até lá. Atenção, atletas! Acontece em Petrópolis, dia 10 de abril, a corrida mais esperada. Petrópolis Itaipava, 15 quilômetros. Participe! Informações e inscrições pelo site www.papaléguas.org. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora a zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Voltamos com o programa Falando Sério e agora na coluna de Cidadania com a advogada Gabriela Maldonado. Gabriela, vamos te ter aqui de novo. Hoje o assunto é importante e relativo ao que a gente passou aí na semana, que é o Dia Internacional da Mulher, e com foco na violência contra a mulher, um problema ainda gigantesco no nosso país e no mundo. Eu trouxe um tema muito polêmico e eu acho que é um tema que é sempre atual, infelizmente, Exato. porque a gente vive numa sociedade extremamente machista. Sim. Mas eu trouxe algumas informações que eu acho que são pertinentes ao assunto, principalmente em âmbito legislativo, que foi a Lei Maria da Penha, né? Perfeito. Que se deu... Todo mundo já conhece, todo mundo ou já pelo conhece. menos deveria conhecer. Exatamente. E ela entrou em vigor em 2006.
Depois disso, a gente também teve uma questão legislativa importante, que foi inclusive foi a Dilma que sancionou, que foi em 2015, que foi a lei do feminicídio, Sim. que ela elenca esse tipo de agressão contra a mulher como no rol dos crimes hediondos, que também acho que foi um avanço legislativo grande. Teve muita gente que discutiu, e muita gente que às vezes não é do campo do direito, e entra nesse debate. Por que tem que ter o feminicídio? Morte é morte, assassinato é assassinato. Por que tem que ter o racismo? Preconceito é preconceito. As pessoas não entendem que por trás de uma lei tem todo um contexto cultural, claro. toda uma construção social e tentar gerar uma cultura nas pessoas para que esses problemas possam ser superados. Porque são problemas covardes, antes de tudo, que acontecem sem a gente perceber. A gente só percebe quando a mídia joga grandes casos. Inclusive, fugindo um pouco do assunto, mas eu acho que também é pertinente, quando a gente às vezes troca ideia a respeito da lei de cotas, né? Sim. A lei de cotas, na verdade, ela veio como um débito social, Sim. né? De que os negros foram massacrados e ainda são durante muito tempo pela sociedade. É por isso que se criou a ideia do projeto de lei que hoje a lei vigora, da lei de cotas. Chamar atenção para isso. Óbvio, assim e como... tratar como um problema diferenciado que é. Exatamente. Não é tentar criar mais desigualdade, é pelo contrário. Você só cria igualdade quando você reconhece a existência da desigualdade. Exatamente. Uma falsa igualdade não traz bem para ninguém. Exatamente. Mas vamos continuar aí, estou te interrompendo, falo muito. Então, eu trouxe alguns dados referente à violência, até para a gente chamar atenção a nível de números, porque a gente tem uma noção da grandiosidade de como nós, mulheres, sofremos diariamente. Porque eu acho que é importante também falar, Yuri, que a Lei Maria da Penha, ela não fala de só agressão física, né? Ela fala de agressão sexual, que obviamente todo mundo sabe, mas ela fala de psicológica, patrimonial, moral, né? E isso, nós que somos mulheres, a gente sofre diariamente. Sim. E ainda mais numa cidade conservadora como Petrópolis, Perfeito. Infelizmente, a gente sofre essa pressão muito grande. Né? Aquela chamada, esqueci o nome agora. Aquele falso elogio no ponto de ônibus. Exatamente. A mulher voltando do trabalho numa noite sozinha na rua, aí vem um rapaz e mexe. Isso é uma agressão. Não, o homem acha que é uma coisa corriqueira, normal, mas não é. Ela se sente assustada, com medo, óbvio. Até na minha área. Inclusive, há pouco tempo teve uma... que rodou todas a Facebook... Teve um movimento, né, que eles chamam de movimento, e que todo mundo falava do primeiro assédio. Eu não sei se você chegou a ver. Sim, lembro. E aí eu comecei a relembrar, né, qual foi o primeiro assédio que eu senti que foi realmente, assim, muito caloroso, assim, que me assustou. Eu lembro que quando eu ainda era estudante universitária, eu fui em Búzios, na comarca de Búzios, despachar um processo e eu fui cantada pelo juiz. Olha o nível. Eu tinha 18 anos de idade, 19, salvo engano. E aquilo foi muito assustador para mim, mas é só para a gente ter uma noção realmente de como isso a gente sente diariamente, inclusive na minha profissão, que é uma profissão conservadora, e a gente sente mesmo. Enfim, eu acho que duas informações importantes para a gente falar a nível de comunidade petropolitana é que a gente tem um Conselho Municipal da Mulher de Petrópolis, que é o chamado CONDIM, que eu acho que, obviamente, você já deve ter ouvido falar, né? Fazendo um trabalho muito legal. Exatamente, que foi criado em 2002 e, à mesma época, no mesmo ano, também foi criado na 105DP, que é a delegacia que tem ali na Barão do Rio Branco, para quem não sabe, tem um núcleo de atendimento específico à mulher, que são policiais mulheres que fazem o primeiro atendimento. Sim. Que eu acho que isso também é primordial, porque quando você está se tratando de violência e você sendo uma mulher agredida, tem uma dificuldade muito grande de você exteriorizar isso, né? Porque quando você fala de estatística, tem muita mulher que não faz um boletim de ocorrência nesse sentido, né? Perfeito. E tem uma coisa que eu achei muito curiosa, que eu acho importante comentar, é uma menina do Sul, que se chama Babi Souza, que ela também fez um movimento que se chama Vamos Juntas, que é um aplicativo que está participando de um crowdfunding agora, que é um financiamento coletivo, para quem quiser ver no Facebook, se chama Vamos Juntas. E é muito interessante isso. Por exemplo, eu sou mulher, estou saindo de uma festa, estou dando um exemplo, né? Agora, a nível só desse, obviamente tem outras situações que você pode utilizar o aplicativo. Ele funciona conforme o Waze, a mesma tecnologia, né? O Waze, que é aquele... De rota. De rota, exatamente.
E aí ela identifica próximo de você mulheres que estão também sozinhas, para que você tenha companhia na saída de uma festa. E eu achei super interessante, porque a maioria das violências ocorre quando a mulher está sozinha em um lugar determinado. Isso comprova o que a mulher passa diariamente, que as pessoas ainda não é massacrante, gente. Gabriela, obrigado. A gente volta aí na segunda-feira para debater mais esse tema, um tema muito importante. Não esse tema, mas outros temas importantes também. Claro, com certeza. E quem quiser mais informação pode entrar em contato com você pela nossa página no Facebook, Programa Falando Sério. Sim. Isso aí. Obrigado, tá? Bom, gente, tema importante, vale a pena a gente lembrar que nunca é demais discutir essas questões. A gente vive num país hoje com diversos problemas, a gente sabe, assim como também surgem diversas soluções, mas é inaceitável que a gente tenha políticos, como o caso do Bolsonaro, que tenham a coragem de desrespeitar, inclusive, mulheres que ocupam o parlamento. Parece que é muito legal bater palma quando o sujeito vem com uma postura agressiva e faz um discurso hediondo, só que a gente não percebe que por trás disso existe toda uma construção social de ódio na qual muitas pessoas sofrem. E hoje a gente citou aqui o sofrimento das mulheres. Para quem gosta desse tipo de discurso, pense 2 vezes antes de bater palma para um Bolsonaro da vida, se isso acontecesse com uma filha sua, com uma prima, com uma tia ou com uma mãe. Aí você poderia talvez ter maior discernimento sobre isso. A gente volta logo mais com o programa Falando Sério, falando sobre saúde. Até lá. Atenção, atletas! Acontece em Petrópolis, dia 10 de abril, a corrida mais esperada. Petrópolis Itaipava 15 quilômetros. Participe! Informações e inscrições pelo site www.papaléguas.org. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora a zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. De volta com o programa Falando Sério, e agora ao meu lado, Estevão Scudesi, falando sobre saúde e vai destrinchar um pouco melhor o assunto da semana passada, que foi sobre obesidade. Estevão, e aí, o que você tem de mais informação para a gente nesse assunto tão complicado? Pois é, Yuri. Muito bom estar aqui de novo. Muito obrigado. Bom, hoje a gente trouxe os dados focados no Brasil, né? Na segunda-feira a gente falou um pouquinho da obesidade no mundo, então hoje eu trouxe mais o foco no Brasil para a gente entender que fenômeno está acontecendo, afinal, com o Brasil, quando a gente fala de sobrepeso e obesidade. Para você ter uma ideia, em 1970, 20% dos brasileiros estavam com sobrepeso. E a partir de cada década, anos 80, 90, anos 2000, a cada década foi subindo 10% da prevalência da população com sobrepeso. Nossa, a população está cada vez mais gordinha, então. Sem dúvida. Então, a gente saiu de 20% nos anos 70 para 56% agora, na última PNS, Pesquisa Nacional de Saúde, em parceria com o IBGE. E para a gente ter uma ideia da obesidade, né, a obesidade que já é o quadro grave acima do sobrepeso, nos anos 70 a gente tinha uma prevalência de 2% da população brasileira obesa e hoje a gente tem 15% da população brasileira obesa, ou seja, um aumento aí grande, né? Então, são números que são preocupantes e que crescem a cada década e a gente está acompanhando isso de forma bem apreensiva. E você costuma citar bastante que o açúcar talvez seja um dos grandes vilões aí no enfrentamento contra a obesidade, contra os problemas de saúde que ela causa. Como é que a gente pode tentar melhorar ainda a alimentação, essa cultura do açúcar que a gente tem muito enraizada em nós mesmos? Sem dúvida. O açúcar refinado, né? A gente sabe que pode ser um grande vilão, tão vilão quanto a gordura, ou alguns pesquisadores apontam até mais do que a própria gordura. E principalmente quando a gente fala do jovem, todos os produtos destinados aos jovens, os biscoitos recheados, os refrigerantes, são entupidos de açúcar, né? E o açúcar ele acaba dando uma sensação de causa e efeito de recompensa. A criança, ou o jovem, ou o adulto mesmo, come o alimento com açúcar, ele tem uma sensação de prazer e ele libera grande quantidade de insulina na corrente sanguínea e isso, ao longo do tempo, pode causar diabetes, né? Diabetes tipo 2, com resistência à insulina. Então,
Aí, quando você junta o açúcar com a gordura, por exemplo, o milkshake, aí você tem uma bomba relógio mesmo, né? Tem pesquisas, inclusive, com ratos que mostram que quando o rato, você oferece só açúcar ou carboidrato para esse rato, ele chega uma hora ele para. Quando você oferece só gordura, ele chega uma hora que ele para e se sacia. Quando você mistura a gordura com açúcar... Ele vai embora. Ele vai embora. Parece que não existe um meio termo para a saciedade do rato. E é o que acontece hoje, por exemplo, nas escolas, na forma com que as crianças merendam. É sempre isso, biscoito com hambúrguer, refrigerante. Tem escolas que já proíbem, a gente sabe que a merenda escolar às vezes tem uma nutricionista por trás, dependendo de onde funciona essa escola. Mas a cultura, na minha época, pelo menos, era essa. Vai lanchar o quê? Uma coca e um hambúrguer. Aí já é, depois comi um biscoito, aí já era. Isso gera um processo... Pô, a bomba relógio, né? E a gente vê que, inclusive, você citou as escolas, em alguns momentos no Brasil, assim, há que haver uma intervenção, sim, nas escolas, uma cultura de melhoria dessa alimentação, principalmente focado na merenda escolar. Perfeito, Estevão. É um assunto muito importante, dá para a gente conversar bastante sobre ele, mas nosso tempo chegou ao fim. A gente tenta botar bastante conteúdo no programa, tenta abrir esse canal de participação e de informação para todo mundo, mas qualquer outra dúvida, podem entrar no programa Falando Sério no Facebook e perguntar alguma coisa para o professor Estevão Scudesi, que ele vai estar com prazer para responder. Sempre aberto a dúvidas aí do pessoal e a gente fica aí esperando as perguntas chegarem. Tá ótimo, Estevão. Até segunda. Um abraço, tá? Valeu. Bom, gente, mais um programa Falando Sério se encerra. Na verdade, o segundo dessa nossa quinta temporada. E a gente quer sugestões, dicas, ideias e até mesmo críticas para que o programa fique cada vez melhor e cada vez mais aberto para você participar. A gente se vê na segunda-feira agora, 17h15, além das reprises que passam pela grade do nosso canal 19 TV Vila Imperial. Até lá. Boa tarde.